Ok, meu chapa, bom dia de novo. Tentei fazer o vídeo com o smart básico da Samsung, sabe? Não consegui. A memória dele é curta demais, eu não sei como é que é isso aí. Tem muita coisa, tem muito vídeo dentro, sabe? Vídeos, lixos, sabe? Não é lixo, é vídeos que eu não quero, sabe? Me desfazer, sabe? Eu não sei como é que é isso. E ao mesmo tempo o Google quer me vender espaço de armazenamento, sabe? E eu não quero comprar, sabe? Paga 4,50 por mês, certo? 450 por mês, vezes 10 dá 4, não, 4,50 por ano, sabe? Vai dar quase 50, vai dar mais de R$ 50, tá certo? Eu não estou afim de dar esse dinheiro pro Google, não. Mas deixa eu falar uma coisa, ontem eu assistia ao jogo do Flamengo, repetindo, e me vieram à cabeça algumas ideias, sabe? Veja que o Flamengo andou vendendo algumas peças do plantel pro Cruzeiro, mas assim, obedecendo às leis de mercado, rapaz, eu acho que o problema é esse, rapaz, sabe? As leis de mercado, sabe? E é aí que eu me perco, sabe? Eu sou como se fosse um sapo, sabe? Que tem que arrastar o cu no chão, tá certo? E eu não quero arrastar, tá certo? Ou então um escorpião aí fudido, sabe? Que aí. Escorpião não. Escorpião é um bicho autêntico, certo? Ele sabe que é escorpião e vai até o fundo. Já o sapo não, o sapo é que tem esse negócio de ter que arrastar o cu no chão, ele não quer, tá certo? E por vezes ele, sendo sapo, ele faz crítica a quem é sapo, sabe? Porque tem uns aí que não querem arrastar o cu no chão, tá certo? E esses que fazem a crítica arrastam o cu no chão. Eu não sei, eu tô falando dessa história de arrastar o cu no chão, pensando no Merval Pereira, pensando no pessoal da Globo, sabe? Naqueles empregados, rapaz, naqueles pejotistas da Globo, sabe, que vendem a força de trabalho, vendem a consciência. Não é que vendem a consciência, não é essa a questão, sabe? É que eles são do sistema, tá certo? E acabou, sabe? Eles não têm crise, sabe, em trabalharem para a Globo, sabe? E terem que usar, fazer seus esforços, tá certo? Para a Rede Globo, sabe, para garantir ali, sabe, garantir as despesas, garantir renda para se manter, para sobreviver. Eles não têm essa crise, certo? Já quanto a mim e outros aí no campo da esquerda sem esse problema, tá certo? Aí apareceu ali o Marx dizendo, sabe, que o ser humano precisa se emancipar. Eu não sei se ele usou a palavra emancipar, mas que é preciso operar transformação no mundo para que a gente não fique cumprindo esse destino de ser explorado pelos outros. Então, eis a questão, tá certo? O sistema Globo de televisão é um sistema de propaganda. Ontem eu vi a capa de um livro do Chomsky, mostrado pelo Carlito. Foi ontem ou foi anteontem, tá certo? Mídia é a capa, certo? Mídia é pesquisa, não, propaganda e manipulação. Eu tenho noção disso aí, tá certo? Eu já li, se não li esse livro, claro que eu não li esse livro, mas eu tenho alguma informação a respeito, tá certo? De que as mentes humanas são manipuladas, tá certo? Aí eu caio na linha do tempo, rapaz, sabe? Eu vou voltar a falar de sapos, hein? Aí eu caio na linha do tempo, rapaz, sabe? Ali pensando. Ontem eu fiz um vídeo e chamei de Sírio ou Sírio para me lembrar do Ramaphosa. Eu falava Amaposa, mas na verdade é Ramaphosa, o presidente ou primeiro-ministro sul-africano. Acho que ele é presidente da África do Sul, tá certo? E veja que na verdade, eu queria mais falar do Ciro para lembrar da guerra lá ali na Ásia Ocidental, tá certo? Onde está a Turquia, tá certo? A gente precisa compreender o mundo, visualizar o mundo, sabe? Compreender a organização do território. A gente deve lembrar do Milton Santos. Eu não conheço Milton Santos. Edmilson Rodrigues foi um aluno de Milton Santos, eu acho. Ele fez doutorado em geografia, tá certo? O Edmilson é da área de exatas, tá certo? Me parece que ele é engenheiro, não sei, mas fez ali a geografia, que é uma disciplina das humanas, tá certo? E conheceu Milton Santos, tá certo?
E veja então que eu estava falando ali do Ciro, e o Ciro começa merdinha de nada no reino merdinha, tá certo? Dentro de um reino merdão, tá certo? O país dele, sabe, a cidade dele, a cidade reino dele era vassala de um outro rei, tá certo? De um rei maior, tá certo? E a questão é essa, é a proteção. No mundo dos cães, sabe, tem os picões, sabe, os machos alfas, tá certo? E tem os que lambem a pica do cão, dos machos alfas, tá certo? E saem turmados, certo? Outro dia a família dos meus dois filhos ali perderam um cão, tá certo? Que saiu para a rua, certo? E se encontrou com uma parceira dele no Cios, tá certo? E ele se juntou com outros cães, tá certo? E de repente ele quis se adiantar na fila, tá certo? E tinha cão mais poderoso ali, rapaz, deram uma surra nele, ele chegou todo machucado. A minha filha diz que ele chegou todo machucado na cabeça, de mordida, porque os cães têm a boca, tá certo? Os cães não têm garra, tá certo? O que eles têm são os dentes, tá certo? E então, para fazer a disputa deles, a briga canina, a briga mortal, letal canina, tá certo? Eles usam os dentes, sabe, para se dilacerar, tá certo? E, e por que que eu estou falando Porque o Ciro, eu quero entender que ele era um desses aí, sabe, que se enturma junto aí atrás da cadela, mas não vai conseguir porque o dominante, sabe, o cão dominante não vai deixar, rapaz, sabe? Não vai deixar. Mas o fato foi que ele conseguiu. O Ciro conseguiu, rapaz, sabe? E ali, sabe, derrubou o rei da cidade maior, tá certo? E saiu mundo afora aí, sabe, fazendo conquistas. E por onde ele passava, sabe, nas conquistas dele de reinos, sabe, ele impunha aos reis que ficavam para trás a vassalagem, tá certo? E o pagamento de tributo. Ontem eu queria lembrar a palavra tributo e não conseguia. Eu assisti a um filme de Drácula, eu não vou lembrar o nome do ator, tá certo? Mas é um desses filmes aí, não sei, eu acho que tem uns 5 ou 10 anos que eu assisti esse filme. Devo ter a mídia pirata dele aqui comigo. Mas era assim a história de Drácula numa versão, sabe, numa versão aí contemporânea, tá certo? Mas veja que o Drácula é um espírito, sabe, sobrenatural, tá certo? E se alimenta de sangue, tem matéria, não sei como é que é isso, sabe? Aí, sabe, um ser poderoso, cheio de recursos, tá certo? Os recursos dos morcegos, tá certo? E não sei mais o que. E nesse filme, o personagem, sabe, ele, além de ali, sabe, depois que ele faz um trato, né, com o espírito da caverna ali, que estava ali, sabe, ali sequestrado ali, não sei quem sequestrou aquele outro ali, sabe, aquele espírito, sabe. Mas o fato é que o personagem, de repente, ele aí mete os peças no meio, tá certo? Ali, sabe? É essa a história, eu não sei como é que é bem isso aí, mas o fato é que o personagem era um rei vassalo, tá certo? E pagava tributo e não se importava de pagar tributo, tá certo? O rei maior dominava dentro da vassalação, tá certo? Que ele fazia, ele exigia que o rei vassalo mandasse crianças, garotos de preferência, não sei se pedia garotas, os garotos para ir, sabe, para serem treinados e passar um tempo no exército. Os romanos faziam a mesma coisa, tá certo? Eu assisti um filme, o Arthur, sabe, onde tem essa coisa aí, os samatas, sabe, os samatas, acho que era isso, uma tribo ali, sabe, ali para aquelas bandas ali da Inglaterra, eu acho, a Samácia, né, não sei, onde ali eles eram cavaleiros, dominavam bem, sabe, a montaria em cavalos, sabe, e de repente são dominados pelos romanos, os romanos faz ali o reino deles, a tribo deles vassala e exige, sabe, todo ano que eles mandem 15 garotos, qualquer coisa assim, sabe, para ir servir no exército romano, tá certo? Ou garotos para servirem por 15 anos no exército romano, sabe? Então tem essa coisa no mundo antigo, rapaz, no mundo, sabe, eu não sei até onde isso é verdadeiro, sabe, até onde isso pode, sabe, servir como um parâmetro para compor aí, sabe, um sentido crítico, mas o fato é que isso ajuda a gente a compreender que os seres humanos, eles, sabe, têm essa coisa aí da dominação e ao mesmo tempo da opressão, tá certo?
Aí o Marx vem dizer agora aqui para nós na modernidade, sabe, que esse sistema de opressão e dominação da antiguidade, que a gente pode chamar de pré-história, tá certo? Na história da modernidade contemporânea, essa vassalagem, sabe, essa vassalagem do ser humano, tá certo? Ela se dá dentro de uma fábrica, tá certo? E Marx enxerga ali na fábrica as classes sociais burguesa e proletária, tá certo? A classe proletária dos fudidos que deixam, sabe, tirar o sangue, sabe, chupar o sangue pelos morcegos ali daquele filme ali, sabe, ali do Conde Drácula, sabe, do Drácula, sabe, se deixa alimentar, tá certo? E Drácula é o patrão, é o burguês, sabe, que se alimenta do sangue, né, dos proletários. Mas essa fantasia eu estou fazendo aqui, tá certo, para poder compreender, sabe, essa coisa aí da luta de classes. Mas o fato é que o burguês, o patrão, ele joga dentro ali do seu espaço ali, sabe, do seu espaço de produção, de lucro, sabe, ali trabalhadores para produzirem mercadorias, aí sim eu estou falando correto, certo? Porque o esforço do trabalhador dentro do sistema capitalista moderno, sabe, ele se resume a produzir mercadorias, mercadorias que se traduzem em dinheiro, tá certo? E hoje esse sistema que Marx pensou, o sistema capitalista, ele evoluiu e o capitalismo tardio é o capitalismo financeiro, tá certo? Aí a gente chega no mundo de Vorcaro, de Trump, de Netanyahu, tá certo? Eu estava pensando que o Netanyahu, tá certo, foi aí o país dele ali e o Mossad, a CIA ali, sabe, dos israelenses, foi que instruiu ali o Epstein, sabe, a produzir documentação de segredos, sabe, de inconfidências de ricos, sabe, de pessoas ricas do mundo, dos Estados Unidos e do mundo de um modo geral, eu acho que da Europa. Teve ali um rei, um da família real ali, sabe, da Inglaterra, que se meteu com o Epstein, tá certo? E o Epstein se dedicava a fazer a documentação de segredos, de segredos aí, sabe, desse pessoal, de inconfidências, para fazer chantagem, mas no fundo o que ele queria era apoio, sabe, a essa conclusão que eu chego na minha linha de ensaio, sabe, apoio para que ali, sabe, o lobby sionista pudesse ali, sabe, proteger o Estado israelense ali na Palestina, tá certo? E garantir aqueles 7 milhões ali de judeus, um espaço onde tem mais de 500 milhões. Não sei se está certo isso, falar de 500 milhões ali, somando todos os indivíduos, toda a população árabe ali daqueles países ali do Golfo Arábico, sabe, do Golfo Pérsico, tá certo? Somando a própria população persa que não é árabe, tá certo? Mas se soma ali como a inimigos dos israelenses, tá certo? Porra, bicho, olha, fui longe pra cacete. E o Ciro, então, ele nasce vassalo, sabe? Derrota ali, sabe? O chefe da vassalagem, o rei da vassalagem, tá certo? E sai por aí fazendo outros vassalos e por aí vai. E desses vassalos ele cobra tributo, tá certo? Aí a gente chega no ponto que a gente quer, que nada mudou desde o tempo de Ciro até agora, tá certo? Hoje nós temos ali nos Estados Unidos, dentro já da modernidade, tá certo? O Trump e seu grupo, tá certo? Que hoje se prevalecem da tecnologia de ponta, tá certo? Para fazer armas de guerra e, tá certo? Estão usando a inteligência artificial. Teve uma empresa, vou chamar de empresa, uma corporação aí que fez umas descobertas de inteligência artificial e vendia esses serviços para a CIA ou qualquer coisa assim, para o Pentágono, sabe? E o Pentágono fazia armas de guerra, mas essa corporação propôs condições e rompeu, e o Trump, sabe, baniu, sabe? E essa corporação, ela opera, tá certo, com a inteligência artificial. Aí o Bill Gates pulou de lá, sabe, se somou com os donos dessa empresa aí, tá maior pau de pica aí, mas no fundo o que se discute hoje são as tecnologias, tá certo? As tecnologias que tiraram o ser humano, sabe, de dentro da natureza, tá certo? Sem excluir a natureza dela, dela, sabe? Porque não dá, deles, sabe? Porque não dá.
Nós somos natureza e tá acabado, rapaz, sabe? Não tem como fugir dela. Aí, rapaz, eu quero falar agora dos sapos. Ontem apareceu o Boscardin. Boscardin é um advogado, um brasileiro gaúcho que vive nos Estados Unidos, sabe? E ontem ele dava uma entrevista para o Viário e eu falava do Viário, da vida escrota do Viário, mas eu não vou mais falar do Viário aqui, só sei dizer que ele talvez seja um, é um democrata, só se for, porra de democrata, mas não quer ser marxista, tá certo? Ele talvez seja um identitarista, certo? Mas ele não quer ser marxista, tá certo? Mas rapaz, então assim, veja, mas ele fez uma entrevista do Boscardin, é Boscardin, eu não sei se é assim, sabe? E esse cara se danou a explicar, sabe, o que aconteceu com, o que está acontecendo, sabe, com ali com o Supremo Tribunal Federal. Então veja que na minha visão, sabe, eu deduzo, né, que eu faço inferência, inferência diz, para traduzir que vivemos numa sociedade de sapos, tá certo? Numa sociedade de sapos e onde os sapos tem que arrastar o cu no chão, tá certo? Ele pula, pula, pula e senta, certo? Pula, pula, pula e senta. Pula, pula, pula e senta. O que é que ele está fazendo quando senta? Arrastando o cu no chão, 16 minutos de vídeo. Eu fiz um vídeo agora só de 2 minutos. Não sei se eu vou aproveitar. Talvez não aproveite. Eu só sei dizer, rapaz, sabe que são agora o quê? Deixa eu ver que horas são. Já são 6h09, tá certo? Eu já posso aí, sabe, incomodar mais a vizinhança. Eu só sei que a gente vive no mundo de sapos, então, veja, quando a gente se nega a arrastar o cu no chão, aí eu digo que a gente é hipócrita, tá certo? Porque se nós somos sapos, o sapo tem que arrastar, é da natureza do sapo arrastar o cu no chão, como é da natureza do escorpião, sabe? Ser letal, tá certo? Não peça uma carona para um escorpião atravessando o rio, sabe? Porque ali adiante, quando chegar, no meio do caminho ele vai te espetar, rapaz, com a cauda dele, tá certo? Porque é da natureza do escorpião espetar os outros, como é da natureza do sapo arrastar o cu no chão, tá certo? É mais ou menos isso, sabe? As analogias são essas. Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo Sapos e Escorpiões, tá certo? Para traduzir essa ideia, sabe? De que o mundo que a gente vive, o mundo humano dominado pelo capitalismo, é um mundo de hipocrisia, é um mundo de falsidade, sabe? Quando a gente fala em hipocrisia, nós estamos falando de máscara, tá certo? Aqui a hipocrisia, o termo que eu uso é no sentido referencial denotativo, lembrando as origens da palavra para traduzir o mundo das máscaras, tá certo? Do tempo dos gregos antigos, tá certo? O tempo dos espetáculos. Ser hipócrita é atuar no mundo, sabe, usando máscara. E no mundo que a gente vive, o capitalismo nos obriga a usar máscaras, tá certo? Essa é a questão. Então veja que o Boscardin estava falando exatamente isso. A Barsi nada fez, mas nada fez, sabe? Do que operar como sapo, tá certo? Operar como sapo, ser autêntica como sapo, celebrar um contrato de 130 milhões de reais com o Vorcaro, sabe? Ela sendo advogada, tendo um escritório de advocacia, para liderar, para produzir ali, sabe? Oferecer ali, sabe? Um trabalho para ele que ele precisava de proteção. Tá certo? E ele não escolheu a Viviane, sabe, pelos seus dotes jurídicos, tá certo? O Boscardin fala disso, ele não nega isso, tá certo? E quando ele procurou a Viviane, ele escolheu a dedo, tá certo? E ele, sabe, esse cara ele vem perambulando por aí, sabe, esse tal de Vorcaro, Daniel Bueno Vorcaro, ele vem perambulando aí faz tempo, tá certo? Eu, sabe, preparei ali no Note, sabe, a internet para abordar ali, não é abordar, é para ali aproveitar alguma coisa, sabe, de informação, tá certo? E uma das informações diz que o Vorcaro fez o imposto de renda dele, onde ele escondeu renda, tá certo? Mas não é essa a questão, eu quero voltar ao Boscardinho. Eu acho que é Boscardinho o nome do cara. Aí, rapaz, ele fala disso. A Viviane foi escolhida a dedo, tá certo? Mas veja que a Viviane, sabe, o Supremo, o marido dela, o Xandão, tá certo? O Toffoli, o Faquinha, tá certo? Aquele jornalista, o Merval Pereira, acho que é Pereira,
E ali é todas as minas do impeachment da Globo, sabe? Ali todos eles, tá certo? E todos eles do mundo, sabe? Trump, eu, sabe? E quem mais estiver me ouvindo, todos nós fazemos parte da sociedade capitalista liberal, tá certo? Somos todos sapos e arrastamos o cu no chão. É da natureza, tá certo? Pula, 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 encosta o cu no chão. Pula, 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 encosta o cu no chão. É da natureza fazer assim, tá certo? Aí o que acontece é que não se pode, sabe, alguém se queixar, sabe, que a gente pula, pula e arrasta o cu no chão, tá certo? Porque é da natureza fazer assim, tá certo? Então se submeter a essas situações, assim, morais, éticas, sabe, de celebrar contratos como fez a Viviane, sabe, a Viviane Barsi ali, sabe, mulher do Xandão, sabe, com o Vorcaro ladrão, tá certo? O Xandão na ocasião, tá certo, um ministro, tá certo, e a Viviane uma advogada, tá certo, e o Vorcaro um ladrão, eu já disse, e querendo roubar ele precisava de proteção, tá certo, precisava de marcar como fez o Epstein, sabe, como fez o Epstein, sabe, e precisava de documentar momentos de inconfidências, momentos de segredos, tá certo. E ninguém sabe esses segredos aí, ninguém vai revelar, tá certo? Eu não sei se os smartphones vão revelar, sabe? Os smart do Vorcaro vão revelar, sabe, o que de fato aconteceu. Mas o fato é que o Xandão, a Vivi, sabe, e estando no mundo aí, sabe, no mundo das relações sociais, é possível que eles tenham se encontrado, é possível, e já está comprovado, ela já admitiu que celebrou um contrato com o Vorcaro para prestar trabalhos para esse ladrão aí, tá certo? Porque ladrão também tem direito a ter advogado e pagou 130 milhões, tá certo? E com certeza ele, para encurtar esse papo, sabe, estava de olho, sabe, na proteção que ele adquiria pelo fato de o marido da Vivi, sabe, ser o Xandão, o cara da hora, o xerifão, tá certo? Que organizou, sabe, levou o Bolsonaro para a cadeia, tá certo? O Bolsonaro está puxando cana graças a Xandão. Ali no Supremo não haveria outro, tá certo? E nas instituições burguesas nossas não haveria outro que não fosse o Xandão, sabe? Para ter debelado o golpe de 8 de janeiro, sabe, de 2023. Não tinha outra pessoa, tá certo? Então, bicho, é o seguinte, em terra de sapo, de cócoras com eles, tá certo? Quem quiser, inclusive nós da esquerda, tá certo? Temos que arrastar o cu no chão, rapaz. Somos capitalistas, sabe? Somos aí guiados pela ética capitalista, tá certo? Ou então não arrastamos, nos negamos, sabe, a ser sapos, tá certo? Procuramos ter outra natureza, sabe? Vamos andar de quatro, tá certo? Não vamos arrastar outra, porque eu acho que no fundo é isso, os esquerdistas não querem sendo sapo, sabe? Querem andar de quatro. Essa foi boa, essa imagem que eu fiz agora, tá certo? Porra, bicho é foda. Então o Moscadinho, sabe, explicou isso, que não precisa de neuro, rapaz, sabe? Pra que neura, sabe? O Xandão tá correto. Aí o Marx diz lá, não, rapaz, isso não tá certo não, tá certo? É preciso transformar essa realidade, tá certo? Eu acho que os sapos, eles podem, sabe, ter outro comportamento, podem andar de quatro, tá certo? É preciso transformar. E praticando, praticando, sabe, a genética aí, a natureza, a biologia, sabe, vai garantindo aí. E mais adiante, daqui a 1 bilhão de anos, quem sabe a gente mude a natureza, sabe, e saia da natureza de batráquio, sabe, e nos tornamos outra coisa aí, tá certo? É isso, tá certo? Então é isso, sabe, aí veja, que quem faz hoje a crítica a Xandão, sabe, são sapos, são arrastadores de cu no chão, tá certo? E ficam aí, sabe, com hipocrisia, querendo usar máscara diferente, a hipocrisia é nesse sentido de usar máscara, sabe? Querem usar máscara diferente, dizendo, olha esse aí, sabe, é sapo. E o pior é que o cara que está usando a máscara, ele acredita, sabe, que ele não é sapo, tá certo? Só porque está usando a máscara, sabe? Aí aponta o dedão sujo, sabe? A Malu Gaspar, sabe? O Merval Pereira e outros aí, a Sadi e não sei mais quem aí, porra, é foda. Tá certo, a maior hipocrisia que nem ontem no jogo do Flamengo, sabe, a torcida gritando, xingando, sabe, mandando o Gerson tomar no cu, tá certo, porque largou o Flamengo, porra. Ora caralho, a gente vive no sistema capitalista, rapaz, o cara foi atrás dos milhões, sabe, que ele precisa, que ele pode ganhar, sabe, enquanto tem juventude, tá certo? Enquanto tem músculos, sabe? Enquanto tem aí saúde física, sabe? Para jogar futebol e ganhar dinheiro, rapaz. O Marcão é o nome do pai dele, tá certo? É um empresário, tá certo? E o Marcão, tá certo? Tem que estar fazendo o que tem que fazer, tá certo? E
Mas a torcida ali também, sabe, opera com hipocrisia, chamando coloca uma máscara de anti-sapo, sabe, sendo sapo, e tem esse comportamento aí, sabe, de quem usa máscara, que eu chamo de hipocrisia aqui, tá certo? Pra dizer, sabe, ei, porra, para de arrastar o cu no chão, tá certo? Ora, caralho. Rapaz, eu vou ficando por aqui, são 24 minutos de vídeo, acho que tá bom, tá certo? Eu queria exatamente falar isso, sabe? A natureza hipócrita, a hipócrita nesse sentido, sabe? De que apesar de usar máscara, sabe? A gente não muda a natureza da gente, tá certo? Se a natureza nos obriga a arrastar o cu no chão, tá certo? Não tem como variar disso aí, tá certo? Como não pode variar a natureza do escorpião, rapaz? Essa é a questão, sabe? Essa é a minha lógica para hoje, tá certo? E eu vou chamar esse vídeo de sapos e escorpiões, tá certo? Para traduzir isso, sabe? Sapo é sapo, escorpião é escorpião. O escorpião te dá carona numa travessia, tá certo? Não sei se de um lago ou qualquer coisa assim, tá certo? Mas quando chegar ali adiante, sabe, ele vai te picar, tá certo? Mas tu vais morrer, escorpião. Aí ele diz, não tem problema, é da minha natureza, sabe, picar. Fico por aqui, rapaz, digo que meu nome é Ernesto, tá certo? Meio maluco hoje, sabe, nessa manhã de quinta-feira, rapaz, eu tenho que trabalhar, rapaz, são 6h19, vou me preparar para assistir o Bom Dia 247, sabe? Já disse que meu nome é Ernesto, caboclo falador, rapaz, quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia.